Bom dia. Um feliz sábado a todos. Deixa eu olhar devagarzinho, tem muita gente bonita. Por mais que eu olhe devagar, não tenho como memorizar todo mundo, né? São muitos rostos. Tudo bom, Elias? Tudo bem? Queridos, é um prazer estar com vocês aqui. Agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade. E ao irmão Josué do Pão, da Transpão, está por aí não, né? Que me estendeu o convite. Eu agradeço pelo convite. Já havia outras datas para vir, mas não foi possível. Mas Deus preparou esse momento. Eu fico feliz por estar com vocês. E eu quero dizer para vocês, sem demagogia, eu os quero ver no céu. Tudo bem, minha irmã? A senhora está boa? Se eu não tiver o anseio de te ver no céu, eu não chego lá. Pode ter certeza disso. Ultimamente nós vemos muito a igreja sendo atacada, os crentes, e nós não devemos nos alegrar quando vermos alguém, até de outra denominação, sendo defamado. Porque eu tenho dito, no último sermão que eu preguei, acho que foi no Novo Oeste, sobre liberdade religiosa. Quando alguém faz alguma coisa errada lá na rua, ele pode ser de qualquer meio. A pessoa não fala assim, aquele católico fez isso errado, aquele do orixá fez isso errado, aquele maçom, aquele espírita, não, ninguém fala assim. Mas quando um crente cai, faz ela como, irmã Zezé, não é crente? Não é assim? Você é crente? Você então está no meio. Quando alguém fala do crente, está manchando você. Mas não foi eu. Então não se alegre pela queda do outro. Porque quando o mundo fala de crente, bota tudo num saco e sacode. Porém nós devemos fazer a nossa parte. Eu orei a Deus, eu preparei uma mensagem, eu não, o Espírito Santo. Senhor, eu preciso de uma mensagem para a tua igreja, porque é a minha igreja. E eu mudei, com a permissão do Senhor, adaptei. O Espírito Santo foi me dando o que eu precisava trazer. Nós estamos num sábado, terceiro sábado, é um sábado de mordomia. E às vezes as pessoas pensam que mordomia é só falar de dinheiro, de dízimos e ofertas. Não é. Mordomia se encaixa em qualquer sermão, qualquer dia. Porque todos nós somos os mordomos do Senhor. Mordomia se adequa a qualquer tema. Antes de começar, eu quero saber se tem alguém que nos visita, que ainda não é membro da igreja adventista. Faz assim com a mão, eu quero lhe conhecer. Tem uma irmã lá, tem mais ali. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Jeová está ali também. Jeová está de férias, mas ele vai voltar em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Acabou suas férias, viu, Jeová? Acabou suas férias. É para você voltar para o lugar que é seu de direito, servindo ao Senhor. Amém? Queridos, eu vim com o irmão Marcos e eu pedi para ele captar essas imagens para colocar no canal que nós temos no YouTube, BG Gospel CG. Esse foi um canal que foi criado para pregar o Evangelho. E nós temos lá centenas de sermões e reflexões, e essa mensagem vai estar lá. Se você ouvir e gostar, você vai lá no BG Gospel CG no YouTube e compartilha. Mas se você ouvir e não gostar, faz a mesma coisa, compartilha. Porque de repente você não gosta, mas alguém gosta. Amém? Safira, cadê Val? Tem que pegar Val de tapa, viu, Bela? Tá faltando uma aí, cadê Davi? Tá por aí, né? E Tarine? Não? Eita, meu Deus. Só muita oração. Queridos, então é assim. A mensagem talvez ela não vai ser como você gostaria de ouvir, viu? Para essa mensagem ter uma serventia na sua vida, esqueça quem está pregando. Está ouvindo, Wesley? Eu sou pecador igual a você. A diferença é que você sabe do seu pecado e eu sei do meu. Mas todos nós somos pecadores. A palavra aqui é do Senhor, Guiguinho. Não vamos olhar para o homem. Vamos olhar para a autenticidade da palavra. E pode ser que você, por rejeição ao homem, não absorva a essência da palavra e perca a bênção.
Talvez o que você vai ouvir você não goste. Mas se você ouvir, é porque você precisa. Você não veio aqui essa manhã só porque é adventista ou porque você quis vir à igreja. Você veio aqui essa manhã porque o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Amém? Por isso eu peço a você o máximo de atenção. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 29. Nós iremos falar de alguns, geralmente eu uso um sermão expositivo, eu prego só um personagem e a gente concentra nele e aplica, mas hoje eu vou falar de mais de um personagem. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 29. Eliseu, é tu que está aí, Eliseu? Tu tá bom, homem de Deus? Amém. Olha o outro ali, tá bom? Louvado seja Deus. Bíblias abertas? Amém? Nesse momento eu convido você a ignorar o boleto, que hoje você não vai pagar mesmo, nem amanhã, mas na segunda lembre de pagar, viu? Esqueça todos os seus problemas e eleve seu pensamento ao céu. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador e Mantenedor, nesse momento a Tua palavra se encontra aberta, e nós suplicamos, Senhor Deus, por discernimento da mesma. Então eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo, vem falar, Senhor, aos nossos corações, através do Teu servo. Eu suplico em nome do Teu Filho Jesus Cristo, por todos que aqui se encontram, por cada família aqui representada, que eles possam ter vindo aqui no anseio de ter um encontro contigo, de terem verdadeiramente uma restauração de vida, um reavivamento espiritual, porque só assim será possível vencermos as investidas do inimigo. Por isso eu te peço, Pai, nessa manhã de sábado, batiza a tua igreja, Senhor Deus, com a presença do teu Santo Espírito, nos batiza com a presença do teu Santo Espírito, todos os dias, em todos os momentos. Por favor, Pai, vem estar conosco agora, perdoa os nossos pecados e faz, por favor, uma transformação em nosso ser. Nós suplicamos por tua presença e pelo agir do teu Santo Espírito em nossas vidas. Nós te pedimos tudo isso na certeza que receberemos, ou melhor, que já recebemos, porque te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, antes dessa leitura eu quero dar uma introdução da história. O povo de Deus foi um povo separado para ser o povo que o representaria ao mundo. Por que eu gosto de fazer introdução? Porque eu creio que a maioria tem o conhecimento, mas tem alguns que talvez precisam pegar o início da história para entender o contexto. E o povo de Israel, o povo que foi separado por Deus para o representar diante do mundo, foi muito desobediente. E sucessivos reinos foram errando um após o outro, e cada erro do líder a nação sofria. Do mesmo jeito que era no passado, é também hoje. Isso, quando eu falo de líder, eu estou me referindo ao rei, aos reis, aos imperadores, mas por que não aos líderes religiosos e por que não o líder do lar? Líder. Quando o líder se corrompe, quando o líder vacila, o povo sofre. O povo se dispersa, o povo se sente sem controle, se sente livre demais. E nós temos aqui hoje alguns relatos de pessoas, do povo de Deus, pela displicência, a inércia espiritual que o povo de Deus, tempos e tempos foram se encontrando. E por que o Senhor colocou na minha mente essa mensagem de hoje? Porque nós estamos vendo nitidamente, preste atenção, eu estou olhando para cada um de vocês e estou vendo se vocês estão prestando atenção. Lembrando que desatenção a essa mensagem não é desatenção a Gil da Barraca, é a Deus. Eu sou pecador, mas a palavra é de Deus, amém? E o que acontece hoje é que nós estamos vendo uma inércia espiritual dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa. Porque a inércia espiritual que tem na igreja é porque ela vem de onde?
De onde vem, Elias? De casa. Ela vem de casa. A igreja é o que você é, porque a igreja é você. A igreja somos nós. Lembrando que essa mensagem não é só para a igreja central de Capim Grosso. É para a minha igreja, é para mim como igreja, é para você que está assistindo. Essa é uma mensagem para os remanescentes de Deus. Quem são os remanescentes? É aqueles que almejam, que estão se preparando para a volta de quem? De Jesus. Então, se você está, essa mensagem é para você. E nós vamos entender um pouco da inércia espiritual do povo, que foi gradativamente acontecendo, está acontecendo até hoje, mas precisa parar. Josias, nós vamos falar sobre esse personagem depois por outros. Aqui a partir do capítulo 34, versículo 29, fala a história do rei Josias. O rei Josias, ele foi filho do rei Amon, neto de Manassés. E esse homem, ele fez uma revolução no meio do povo de Israel, precisamente o povo de Judá. Aqui nós vamos entender que tinha tudo para ser igual ao pai. Geralmente casa de pai, escola de filho. Mas existem algumas exceções. E no caso do rei Josias, teve uma exceção. E nós vamos entender que ao entender que o povo precisava de uma reforma espiritual, Josias se mobilizou. E quando o líder se mobiliza, quando o líder toma a frente, o povo acompanha. Vamos começar a nossa leitura. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança. E os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos os quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor Deus de seus pais. Amém? Queridos, Josias, ao ter conhecimento da degradação espiritual que existia, Josias, o pai dele foi assassinado, o Amon, por ter sido um rei perverso. Ele foi assassinado e aos 8 anos de idade ele se tornou rei, porém era liderado o reino pelos conselheiros. E aos 18 anos de idade, Josias agora entende que precisava restaurar o templo. E ao restaurar o templo, mandar restaurar o templo, ele mandou mobilizar o povo das cidades vizinhas, que dependia do reino de Judá, que contribuíssem financeiramente para a reforma do templo, para a restauração do templo. E aos encarregados que ele encaminhou, encontraram-se ali o livro da lei, ou seja, os escritos de quem? De Moisés. E lá explicava da aliança que Deus tinha com o seu povo, e das vantagens em serem fiéis a Deus, e as desvantagens de serem infiéis. E quando Josias entendeu que o povo estava desviado dos caminhos do Senhor, aí ele se rasgou suas vestes. Rasgar as vestes era um comportamento, sim, uma demonstração de arrependimento, de submissão. E então ele rasgou-se as vestes, mobilizou o povo a fazer uma reforma. E nós entendemos que o povo abraçou a causa, porque a causa era para Deus. Então o tema da nossa mensagem de hoje é: a reforma é constante. Nós vamos entender a reforma de Josias e de outros personagens. Deus sempre foi misericordioso. O povo de Israel foi rebelde na peregrinação no deserto, murmuraram contra Deus, contra Moisés, blasfemaram contra Deus, fizeram imagens de esculturas, se tornaram idólatras, mas pela misericórdia de Deus todos não foram destruídos. Aí alguém se alegra: amém, a misericórdia de Deus vai me alcançar. Amém, se você está aqui é porque já alcançou. Mas pode ser que amanhã não alcance. Lembre que Deus, ele é misericordioso, ele é amor, mas também ele é
justiça. Se você for para os relatos, muitos foram ficando na caminhada, né? Muitos foram ficando, no deserto ficou um monte. E você acha que aqueles que pereceram por desobediência estão salvos? Não. A misericórdia do Senhor, ela está disponível sim. E a Bíblia diz que ela dura para sempre. Mas a sua opção de escolha é para sempre? Não. A minha é para sempre? Não. A misericórdia do Senhor é para sempre, mas a sua oportunidade não é. O momento de você corrigir os seus erros, de você fazer melhor do que fez ontem, de procurar ser um verdadeiro, uma verdadeira adoradora, é agora. Porque a misericórdia do Senhor é eterna, mas você aqui ainda não é eterno. Então é preciso aproveitar as oportunidades, em outras palavras, aproveita a misericórdia do Senhor. Está ouvindo, Dani? Tu acordou hoje não é porque é mais bonita do que ninguém não, viu? É porque a misericórdia do Senhor te alcançou hoje. Só que eu não posso te garantir quando, até quando vai te alcançar. Amados, nunca foi da vontade de Deus que o seu povo sofresse e passasse por dificuldades. Se você está passando por dificuldade essa manhã, eu sei que está. Não foi da vontade de Deus. Nunca foi. Deus não mandou problemas para o seu povo. Infelizmente, o que tem acontecido, as dificuldades, os problemas espirituais, físico, mental, emocional, na verdade o físico, emocional, mental, familiar e financeiro, tem tudo a ver quando a sua vida espiritual está mal. Sabia disso? Quando a sua vida espiritual está mal, todas as outras partes vão sendo negligenciadas. A sua vida física, a sua vida familiar, a sua vida social. Eu conheço muitos casos de pessoas que começou a negligenciar a vida espiritual. E quando negligencia a vida espiritual, já não quer mais cargo na igreja. Familiar isso, né? Já começa a ver defeito demais na igreja. Por falta de elogio, acha que não está sendo valorizado. Engana-se achando que a obra é do homem, que é da igreja central, ou é a igreja do bairro São Luís. Não, a igreja é de Deus, a obra é de Deus. E independente se vier o elogio ou não, você tem que continuar. E amados, quando a vida espiritual vai mal, a decadência em todas as áreas nos acompanha. A negligência na vida espiritual faz com que o fracasso não saia diante de você e da sua família. Por isso é de extrema importância uma constante reforma, um reavivamento espiritual na vida do cristão. Aproveitando que nós estamos iniciando um ano novo daqui a 2 semanas, que tal você pensar em fazer um reavivamento espiritual? Eu não quero perguntar aqui, irmãos, presta atenção aqui, ó. Eu não conheço você pessoalmente, eu não sei da sua vida e não quero saber. Não é com ignorância não, é porque a tua vida pertence a você e a Deus. Mas eu quero lhe convidar a você reavivar a sua vida com Deus. Se você não está estudando a lição todos os dias, estude. Ah, eu não tenho tempo porque eu estudo, porque eu trabalho. Você está negligenciando o que tem de mais de precioso, a sua comunhão com Deus. Não tenho tempo para Deus, para fazer o meu devocional de manhã, para orar, para ver a lição, para ler uma meditação. Eu não tenho tempo para chegar 9 horas na igreja, para pegar a lição da escola sabatina. Eu só chego às 10. Eu não posso ficar até meio-dia ouvindo aquele pregador pregar blá, 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 não. Eu tenho que ir para casa. Negligência espiritual, inércia espiritual, caos familiar, caos na vida social, caos na vida mental. Eu sei de pessoas que pediam a Deus, eram fiéis em dízimo. Olha que eu não ia falar muito sobre dízimo e oferta, mas tem que dar umas pinceladas. E se o Espírito Santo mandou, a gente fala. E eu creio, amém? Pessoas que eram fiéis a Deus, não tinha nem renda, só um agrado, uma ajuda da família aqui, outra lá, e aí era fiel no dízimo e na oferta. Um casamento fracassado, humilhada, espancada, e a igreja orou para que Deus agisse, e Deus age, viu? Não duvido de Deus não. Se libertou desse casamento fracassado, passou numa seletiva da prefeitura,
empregou, mas aí a partir do momento que se libertou do casamento, a pessoa viu que estava o quê? Eu estou viva. Você estava morta, sua miséria. Você era viva, agora que você está morta. Eu estou viva, eu preciso viver. E aí o que acontece? Agora começa a olhar para outros horizontes que não é que agrada a Deus. Aí agora começa, eu não quero cargo na igreja. Eu não tenho paciência. O dinheiro está pouco, não dá para devolver o dízimo. Antes recebia só uma gratificação, uma ajuda. Era fiel. Aumentou o ordenado, emprego, carteira assinada, seletiva. Agora eu preciso viver. E o dinheiro não dá para devolver dízimo, muito menos oferta. O que é que vai acontecer? O que é que aconteceu? Precisa ser profeta para saber, não? Está na bagaceira. Tomara que se arrependa e volte antes. Porque senão vai queimar no fogo de Malaquia. Vai virar churrasquinho do capeta. Eu estou mentindo, não? E isso é inércia espiritual. Amados, nós precisamos rever o nosso conceito do que é ser crente. Ser crente é ser cristão, é imitador de Cristo. É honrar com os nossos compromissos para com a igreja, para com a nossa família, para com a sociedade. As pessoas, eu já falei aqui a última vez e falo por onde eu ando. Você, ei você, tu está ouvindo aí, Marcão? Você pode ser a única Bíblia lida por alguém. Tem gente que não lê a Bíblia, mas lê a tua vida. Tem gente que não faz o devocional, mas está olhando como é a tua vida, para ver se vale a pena andar na igreja que tu anda, servir o Deus que tu serve. Você e eu somos cartas abertas, lidas por todos, comentada em forma de fuxico. Amados, o povo estava nessa inércia espiritual. Por desobediência a Deus, a nação de Israel, precisamente o reino do norte, presta atenção aqui, vamos para a história, foi dissolvida, porque estava desobediente a quem? A Deus, adorando demônios. Foi dissolvida pelo governo assírio, pelo império assírio, no ano 722 a.C. Esse ocorrido deveria servir de exemplo para os seus irmãos do reino do sul, do reino de Judá. Aí você vê um monte de gente morrendo, se entrando em caminhos errados, jovens. Você vê um monte de pessoas se afundando no lamaçal do pecado. Em vez de você olhar e tomar como exemplo para não cometer o mesmo erro, você vai e faz o mesmo erro. Entra pelo mesmo laço do inimigo. O povo de Deus ignorou o castigo que veio sobre os seus irmãos e infelizmente cometeu o mesmo erro. Esse ocorrido deveria servir de exemplo para os seus irmãos de Judá, do reino do sul. Por um tempo até que serviu. Por que serviu? Porque Deus levantou um rei, o que nós acabamos de ler, o rei Josias. Esse foi um rei dos melhores que pôde ter no reino de Judá. Ele foi um dos primeiros reformadores de Israel. Ou seja, quando fala Israel, nem sempre é o reino do norte. Nesse caso aqui eu estou me referindo ao reino do sul, ao povo de Judá. Ele foi contrário a todas as expectativas, como eu já disse. Ele foi filho de Amon, neto de Manassés. Manassés foi aquele rei que cerrou o profeta Isaías ao meio. Foi um rei perverso. Amém? Só que Manassés errou, foi preso pelos assírios, amarrado igual porco, levado pelo focinho, mas ele se arrependeu. Amém! E Isaías perdoou ele, viu? Porque a partir do momento que ele pede perdão a Deus, aquele que foi ofendido também perdoa. E ele vai estar lá e nós vamos abraçar Manassés, porque ele se arrependeu. Já não posso falar o mesmo do filho dele, Amon, que não se arrependeu. Aí do filho de Amon vem Josias, um reformador. A igreja hoje precisa de quê, crente? Reformadores. Essa reforma começa aonde? Em casa. Em casa. E o que acontece? Josias tinha tudo para ser um péssimo rei, mas ao tomar conhecimento da idolatria que o povo estava, da inércia espiritual, ele rasga suas vestes e mobiliza o povo a fazer uma reforma estrutural no templo e espiritual de quê? Na vida. Não adianta se preocupar só com a reforma física do templo e você não fazer uma reforma física, ou melhor, uma reforma espiritual em você. Não tem milagre
se você não se esforçar. O sobrenatural de Deus só vai agir quando os seus esforços se limitarem. Você canta bem porque treinou e porque treina ainda. Ou já se acha autoconfiante e não precisa mais treinar e educar a voz. A vida é assim. Tudo na vida precisa de perseverança. Tudo na vida precisa de insistência. E o que acontece é que Josias foi um revolucionário. Na verdade, ele foi um transformador. E o povo, no período de Josias, o povo andou no caminho certo. Mas nós temos aqui outros comentários de outros personagens. Com relação a Josias, ele foi um reformador. Ele fez um reavivamento espiritual. E com relação a você, você se compromete a tentar ser um reformador na sua casa? Você se compromete a rever o seu compromisso com Deus? Sabe uma coisa vergonhosa que eu fiz? Eu estava questionando o pastor, porque a igreja adventista do sétimo dia, ela tem o dízimo como princípio bíblico, e é bíblico, que é para a pregação do evangelho, para custear salário de missionários, missão, materiais, certo? Salário de pastor. E eu digo, e por que não para a reforma da igreja, para a manutenção do templo? Não, por que não e tal? Particularmente eu não concordo dessa forma, mas eu não tenho que concordar, eu tenho que aceitar, e acabou. Entendeu? Beleza. E o que é que mantém o templo? Quanto por cento da oferta? 60% da oferta fica na igreja local para manter a igreja. Mas por que as igrejas vivem passando por pendenga? Por conta da infidelidade do povo. A bandeira da igreja adventista do sétimo dia é a pregação do evangelho pelo mundo para Jesus voltar. Por isso que a maior arrecadação da igreja é designada para a pregação do evangelho. E os 60% é para manter esse evangelho, manter essa igreja local. Os 40% que volta de alguma forma para a missão. Se você quiser melhores informações, procure o tesoureiro da sua igreja ou o pastor. Mas eu sou muito questionador. E eu fui perguntar, e me deram um material para estudar. E eu fui numa reunião e eu pedi um relatório do distrito. Eu queria saber como é que funcionava. E mandaram para mim, do meu distrito. Eu vou falar do meu, você fala do seu. Ou melhor, não fale, não, fique na sua. E quando mandaram, nosso distrito tem 750 e poucos membros. Sabe quantos dizimistas fiéis tem? 165 foi 175. Dizimista, porque o povo tem uma impressão de que devolver o dízimo, não devolver, acarreta o quê? Maldição, né? O povo acha que, não, eu tenho que ser fiel no dízimo, senão vou ser amaldiçoado. Amaldiçoado. Então eu tenho que ser fiel no dízimo. Aí devolve o dízimo, os que querem devolver, os que são fiéis, devolve o dízimo e pega a moedinha do pão para botar na oferta. É assim que está acontecendo. Aí a igreja, quando vai ter que reformar, tem que estar indo na barraca do Gil, na Transpão, na TEM, ou melhor, eu falei da concorrência, ó. Tem que ir na REX, né? Pedir uma ajuda para reformar a igreja. Por quê? Porque um monte de crente não tem vergonha na cara. Não estou falando com você. Eu estou, não sei. Você que sabe. Não tem vergonha, é infiel, é um rebanho de parasita e não contribui com a oferta. Se você duvida das finanças da sua igreja, pergunte, mas não dê motivo para ser infiel. A sua infidelidade reflete o crente que você é. E o que acontece, quando eu vi os números, eu fiquei boca aberta. É por isso que aquelas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, faz aqueles pactos mirabolantes, coisa satânica, que graças a Deus essa igreja não faz. Eu preciso de 50 mil, eu preciso de 100 mil. Eu vi um dia desse comentando que está acontecendo até isso por aqui. Deixa para lá, cada qual no seu quadrado. Porque tem que pagar isso, eu quero 50 mil, eu quero tantos homens de 1000. E, gente, isso não é de Deus. Mas sabe por que eles fazem isso? Eu não sei, o motivo é deles. Mas sabe por que a igreja adventista do sétimo dia não é para fazer isso? Porque o que motiva essa igreja é a volta de Jesus, não é a conta financeira. Mas você tem que ter a sua responsabilidade. Eu tenho que ter minha responsabilidade e entender que o dízimo é para a pregação do evangelho, a oferta generosa, com amor, com alegria, para que a obra avance, para que você tenha um ar-condicionado e a conta paga, para que você tenha um banco confortável, tenha um microfone comprado na barraca do Gil, né?
Para que isso aconteça, você tem que ser fiel. Mas tudo isso só vai acontecer se você tiver um reavivamento espiritual. Porque se for para se exibir, não traga não. Vamos lá. Aí, passado depois do período de Josias, nós tivemos outro reavivamento. Foi necessário, mas já foi uma mensagem de alerta muito dura. Mesmo com a reforma de Josias, anos depois o povo voltou a praticar todos os erros do passado. Aí Deus levantou o profeta Jeremias para alertar o povo a adorá-lo. Presta atenção aqui, ó. Deus levantou o profeta Jeremias para alertar o povo que a adoração era do Senhor do templo e não do templo. Às vezes existem algumas pessoas que também, porque eu falei isso de manutenção de igreja, e acha que igreja bonita, bancos confortáveis, ar-condicionado, coisas boas, é sinônimo de espiritualidade. Não, não vá por aí não. Não vá por aí não. Bem verdade que quando você é fiel, sua casa é arrumada, sua vida é organizada, sua igreja é bonita, sua roupa é engomadinha. O crente fiel, ele é organizado até na forma que ele vive em casa. Quando eu falei no começo, a igreja reflete o que você é. Por essa criança eu sei se a mãe dele é porca ou não. Está aqui perto de mim não, né? Então deixa eu olhar. Está aí? Ainda bem que a mãe é limpa, viu? Agora se eu olho para essa criança e vejo o colarinho todo sujo, todo preto, as unhas todas... Mãe desorganizada, mãe porca, não é isso? Pois é, o pregador é meio doido, mas é verdade ou não é? Aí você chega na igreja, uma bagunça, uma parafernália, uma balbúrdia. É crente, não é cristão. Não é cristão. Aí o que aconteceu? Deus levantou Jeremias para alertar o povo. Jeremias capítulo 7, versículo 1. Diz o quê? Vamos aí, ó. Quem quiser acompanhar, acompanha. Quem não quiser, só ouça. E eu vou ler para vocês. Jeremias capítulo 7, versículo 1 diz o seguinte: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-se à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos o quê? Caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. Templo do Senhor é este. Ou seja, na época do profeta Jeremias, o povo já havia perdido a direção de novo. O povo já não queria mais compromisso com Deus. Eles até olhavam para o templo como se fosse uma proteção, porque no templo tinha ainda o quê? O que é que tinha no templo? A arca. A arca representava a presença de quem? De Deus. A Bíblia em casa representa a presença de quem? De quem? De Deus. Mas ela precisa só estar em casa? Não. Ela tem que estar em mim. O conteúdo da Bíblia tem que ser refletido na maneira como eu vivo, como eu trato os menos favorecidos, como eu trato aqueles que não têm nada para me oferecer. Quando eu olho para mim e falo que eu não sou nada, eu sou trapo de imundícia sem a misericórdia de Deus. Então não adianta ter uma Bíblia em casa, assim como eles tinham o templo, tinham a arca, mas não tinham a presença de Deus em suas vidas. Era apenas templo que foi destruído. Mas Deus avisou a eles através do profeta. Como está avisando nessa manhã aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Deus está avisando nessa manhã. Mas Gil, tu teve um encontro com Deus? Eu tenho todo dia. Se você não tem, se corrija. Todos os dias eu tenho. Precisamos perseverar. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos entender qual foi o motivo que tomamos a decisão. Qual foi o objetivo? Se é ser só mais um, ou se é para fazer a diferença na vida das pessoas. Se é para que as pessoas vejam Cristo através de nós. Jeremias foi levantado por Deus para alertar o povo da idolatria, da ganância, da infidelidade, da perversão de caráter. A perversão de caráter predominava naquele tempo, até nos líderes do templo. Infelizmente hoje está predominando no meio da sociedade e dentro de muitas igrejas. As pessoas estão perdendo a essência do que é ser representante de Cristo.
Nós estamos instituídos por Deus para pregar o Evangelho ao mundo, não para contaminar a igreja com o mundo, com os deleites desse mundo. Amados, a boa parte disso é que o castigo vem. Para aí, como assim boa parte? O castigo vem, mas Deus avisa. Em Amós capítulo 3, versículo 7 diz: certamente o Senhor soberano não faz nada sem antes revelar os seus planos aos seus servos os profetas. Eu não sou profeta, e posso ser, você pode ser. E se essa manhã você está ouvindo essa mensagem, é porque o Senhor está dizendo para você: corrija-se, ou teu filho não vai ficar na igreja. Corrija-se, ou ele vai se envolver pelo materialismo, secularismo. Ele quer ser famoso, quer ser importante, não tem problema nisso, mas ele está negligenciando a vida espiritual. O que tem de pessoas formadas, capacitadas, bem academicamente, mas depressivas, morrendo aos poucos, infelizes, porque tem um vazio no coração do ser humano que grau de superioridade nenhum, dinheiro nenhum preenche, só a presença de Deus. E não espere ter que cair, não espere ter que morrer pessoas que você ama, para você entender isso. Vamos deixar de brincar de ser meros crentes, vamos ser verdadeiros adoradores. Reavivamento espiritual é você orar com as pessoas, orar pelas pessoas. É que as pessoas, além de olhar New Wesley, vê que é um professor, vê que é um empresário, vê que é um servo do Senhor. Será que o teu vizinho sabe que tu é crente? Só porque te vê com a Bíblia? Ou é pelas tuas atitudes? Você ora com as pessoas? Você se rasga o coração quando vê o pecado? Ou você bate palma? O que é que Josias fez? Rasgou as vestes e tentou se corrigir junto com o povo. Amados, Jeremias alertou o povo ignorou as consequências. Vieram cerco, fome, morte e exílio em Babilônia. As terras férteis que foi doada por Deus, que deveriam produzir para se manterem e para auxiliar na obra do Senhor, ficaram para trás. Muitos foram mortos, outros foram trabalhar como escravos em Babilônia para custear o luxo de Nabucodonosor. Você está focado demais no eu quero, eu serei, eu posso, e está esquecendo o principal? A tua comunhão com Deus? Está leve, deitado, deita feito um jumento, levanta feito um cavalo, não tem uma comunhão com Deus, não tem assinatura da lição. Por quê? Por que estudar a lição? Por que o adventista tem que estudar a lição? Porque você tem um compromisso de todo dia você ir para onde? Para a Bíblia. Para a Bíblia. Mas eu não tenho tempo. Cuidado que de repente você pode ter tempo de sobra. Vai visitar as pessoas nos presídios, filhos de papai, nas emergências de hospitais, nos internamentos, pergunta se eles têm tempo para ler a Bíblia. Vocês acham que tem? No presídio tem. Nos hospitais tem? Tem. Aí você diz que não tem? Tem. Amados, os prazeres do pecado podem ser uma escolha sua, mas as consequências não são só suas. Filhos, esposa, família sofre. E a conta chega. E nós temos agora outro personagem que também foi um transformador no meio do povo de Deus. Eu falei que tinha alguns personagens. Pode continuar, irmão. Nós vamos falar aqui um pouco de um personagem que eu gosto da história dele, assim como a história de José. No meio daquela desobediência do povo, o povo rebelde que sempre se levantava contra Deus, Deus levantou alguém lá em Babilônia. Na verdade já foi o propósito de Deus que esse homem fosse para lá, para que servisse de alerta para o povo, tanto para os pagãos como para o povo de Deus. Deus colocou Daniel dentro do palácio de Babilônia. O Senhor também colocou os seus amigos, assim como colocou você nessa igreja. Você não se batizou para ser mais um na igreja central. Você não se batizou só para ser mais um crente adventista em Capim Grosso. Você se batizou, você aceitou ser nova criatura para que outras pessoas aceitem. Eu quero que você reflita nessa pergunta: quem você vai ver no céu?
que você estendeu a mão para chegar lá. Se você não vê ninguém, eu tenho uma notícia para você que é meia triste. Você não vai chegar lá. É como se você estivesse no meio de várias pessoas famintas e você com uma comida na mão e comesse sozinho. Isso é o quê? Egoísmo. A comida é a salvação. Aí você tem nas mãos a chave da porta da graça e você guarda só para você, você não irá passar por ela. Daniel foi o representante de Deus no palácio. E também teve aos arredores do palácio o profeta Ezequiel, que Deus usou para confortar o povo. Deus nunca deixou o seu povo à mercê de orientação, como não está deixando nessa manhã. Está ouvindo? Não está deixando nessa manhã. Esses homens foram instrumentos de Deus no meio pagão. Daniel foi sempre fiel a Deus. Ele cria na profecia que estava em Jeremias 25, em que dizia que após 70 anos de cativeiro, Deus libertaria seu povo. E Deus honrou ou não honrou? Honrou. Ele orou e Deus honrou. A fidelidade de Daniel e Ezequiel e seus amigos fez toda a diferença naquela terra. Ei, a minha fidelidade, não durma não, viu irmão? Não durma não que eu chuto sua canela. A fidelidade, a minha fidelidade, a maneira como eu vivo, Elias, a maneira como você vive, vai fazer diferença na vida de alguém? De forma positiva ou negativa? Nós estamos preocupados com os holofotes, com o melhor celular, o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego. E estamos negligenciando o principal. Estamos negligenciando a verdadeira comunhão com Deus. Eu quero ressaltar que não é pecado você ser doutora, viu, Safira? E parabéns. Que Deus te abençoe. Verdadeiramente que Deus te abençoe. Agora não esqueça dele, não. Se não o esforço de Val, meu amigo Val, foi todo em vão. Imagina Belo chegar no céu e não ver você. Vai ter felicidade, minha irmã? Não adianta ganhar o mundo e perder a salvação. Não adianta. Amados, a forma como esses homens, Daniel, Ezequiel e seus amigos viveram, fez a diferença naquela terra. Ao completar 70 anos, Deus usa um rei. Olha agora como Deus é bom. Deus usou um rei pagão para executar o seu plano, para executar o cumprimento da sua missão. Através do rei Dário, ele mandou Zorobabel, Jósua, Esdras, depois Esdras e depois Neemias, de volta às suas terras. Aí alguém pode falar, mas já era um costume dos assírios, dos persas, que quando conquistavam o reino, pegavam as pessoas e devolviam para as suas nações. Mas se você for lá no profeta Isaías, essa profecia já estava profetizada há mais de 100 anos antes, de que Deus usaria aquele rei para executar o seu projeto. E Deus é assim, Deus tem um plano para você. Amém? Mas não lhe compete ficar sentado ou sentada. Daniel orou, Josias orou e buscou, jejuou e Deus honrou. Deus pode passar a tua bênção, irmã, para outra pessoa. Se você fizer inércia, descaso, está ouvindo, meu irmão? Se você fizer descaso do que Deus tem para você, do plano que Ele tem para você, Ele passa para o vizinho. E você se estrepa lá na frente. É assim. Quem era a nação santa? O povo escolhido de Deus para representá-lo. E foi passado para quem? Para todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Israel hoje só pode ser Israel de Deus se aceitar quem? Jesus. Se não aceitar, está fora. Sempre o caminho é Cristo. Ou seja, Deus providenciou Josias, providenciou Jeremias, Daniel, Ezequiel, reformadores. Ele está providenciando você nessa manhã. Ele está providenciando o pastor Mário Borges. Eu creio, amém? Eu quero ver muitas boas notícias da Igreja Central, como igreja missionária. Um dia desse eu estava pregando e fiz uma besteira. Eu vou repetir a besteira aqui, para tentar me retratar. A irmã Maísa já está dando risada. Não ri não, crente.
Eu disse, eu tinha um ímpio de igreja central. Eu trabalhava muitos anos na praça, desde 2001, e eu vi os crentes passando, Edu, irmã Joyce, irmã Zezé, passando para lá e para cá. E eu via que dia de sábado esse povo passava com a Bíblia, com a roupa mais bonita de povo, rebanho de povo metido. Eu tenho que falar a verdade, irmã Zezé, senão o nariz cresce, né? Cresce não, perde o céu. E eu tinha um pavor assim de crente da igreja central, porque eu criei essa impressão que eram metidos, né? E na verdade eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Tem muito metido mesmo. Não foi isso que eu falei? Mas é todos não? Não. Eu não posso avaliar você pela igreja que você congrega. E assim, a igreja central faz uma benfeitoria na cidade, as pessoas não elogiam, mas faz uma besteira para ver. A igreja não, a pessoa. Aí nego generaliza, é a central. Não, é um crente displicente da central. Não é todo mundo. Por isso que eu estou tentando me retratar. É alguns metidos a besta que tem na central, tem no São Luís, tem no Oliveira, onde tem gente, tem essas coisas. Amados, aí houve mais um reformador para a gente encerrar. Daqui a pouco a gente encerra. Em Neemias, depois você lê o livro de Neemias que você vai entender essa história perfeitamente. Neemias foi um reformador que ficou para a história. Após a primeira e segunda leva que Deus permitiu, através de Zorobabel e os outros, de volta a Jerusalém para reconstruir primeiro o templo. Olha para isso, Zorobabel chegou e reconstruiu primeiro o que foi? Por quê? Porque o povo precisava primeiro de comunhão. Comunhão com Deus. E então depois disso, Zorobabel vai, primeira, segunda leva, Zorobabel, depois Esdras, aí vem Neemias. Neemias, sendo ele judeu, copeiro do rei, é informado que o povo vivia um caos e era oprimido pelos seus inimigos. O que é que Neemias fez? Ficou de cara fechada? Se enfunou? Ficou procurando o culpado? É porque aqueles crentes da central, desconvertido, é porque aquele pregador aparecido, só fala dos outros e não olha para ele? Não. Sabe o que Neemias fez? Ele chorou, ele quebrantou seu coração, ele jejuou, ele se consagrou, ele buscou um reavivamento espiritual e foi falar com quem? Com o rei. E o rei mandou que ele fosse para restaurar a cidade e restaurar a dignidade do povo. Amados, Neemias soube que os muros e as portas estavam destruídos e o povo coagido pelos seus inimigos. Ele chora, jejua e ora, vai ao rei e é favorecido. Mesmo diante de tantas investidas do inimigo, Deus mobilizou um povo, até um povo pagão, através de Neemias, para restaurar os muros da cidade e a dignidade do povo. Depois de alguns anos, Neemias volta e viu que o povo havia apostatado de novo. Mas que povo desobediente é esse? No deserto, no período dos juízes, no período da monarquia, e vai indo, o povo só desobedecendo. Está diferente de hoje, não? Está diferente de hoje, gente? Gente, sabe qual é o nosso erro? É achar que eu e você não vai ser um Pedro Henrique que morreu quarta-feira em feira. O seu mal e o meu mal é achar que você é de pedra. Sabe, as pessoas perguntam: Gil, como é que tu está? Eu digo: eu acho que eu estou bem. Como assim? Eu não sei como é que está por dentro. Eu falo brincando. Mas você sabe? O Pedro Henrique sabia? Não. Louvando ao Senhor. Um ataque fulminante e morreu. E muitos outros. Aí você está preocupada com mimimi, com holofotes, com status, rede social, e não se consagra a Deus, não tem um reavivamento espiritual. A única certeza que eu tenho, que você tem, é que você vai morrer. Prepare-se. Amados, depois de alguns anos, Neemias voltou e o povo estava apostatado, fazendo todos os erros do passado. Olha o que estava acontecendo. Os nobres extorquiam e escravizavam os pobres com juros abusivos. Juros, Gil, tu vai falar de juro? Na igreja central de Capim Grosso? Como é que tu vai falar de dinheiro a juro na igreja, Gil? Presta atenção, viu? Alguns
invejosos. Invejosos. Alguns que não entendem, ou por má fé, chama você que me empresta um dinheiro de agiota e ladrão. Vai estudar. E vai pesquisar. Foi designado por Deus que o povo de Deus entre si não era para emprestar dinheiro com usura a um ao outro, mas que as outras nações, eles seriam tão abençoados que poderiam emprestar. Ali era no contexto do povo de Israel. Aí lá na frente você vê que aquele que empresta dinheiro com usura não é bem visto diante de Deus, concorda? Mas o que é usura? Vai para o dicionário. O que é usura? Tu está com usura no que eu tenho. Usura é juros abusivos. É quando você empresta com a intenção de ganhar e não de ajudar. Tudo o que você faça, fazer com justiça. Seja justo. Procure exercer a justiça. Como é que eu estou doente e você tem dinheiro sobrando e eu falo, eu preciso fazer uma cirurgia, me empresta 5 mil. Tu vai me empresta, eu digo, 10% juro, viu? Ou então é 5% que seja. E você tem um dinheiro parado, não está investido. E eu quero para cuidar da minha saúde. E você me cobra juro. Está bem visto aos olhos de Deus? Não. Não. Mas eu tenho um comércio, eu falo, Elias, me empresta aí 10 mil. Que eu vou negociar. Eu vou comprar ali uma mercadoria. Lá no Paraguai mesmo, não tem nada não, é segredo nosso. Eu vou comprar uma mercadoria. E daqui um ano eu te devolvo 10 mil. Tá certo ou não? Eu ganhei 50 com os 10 dele. Tá certo? Não. Quando você vê um desinformado, pode ser até pastor, viu? Que todo mundo que empresta vai para o inferno, manda ele estudar a Bíblia de novo, voltar para a teologia. Está ouvindo? Então alguns pegam para atacar a igreja central e dizem que é cheio de agiota. Mas a maioria que fala é preguiçoso, veaco e não tem coragem de trabalhar. Não estou puxando o saco de ninguém aqui não, porque eu não vivo de puxar o saco de ninguém. Mas dá a César o que é de César. Eu não sou agiota. O que é agiotagem é fazer daquilo um meio de usurpar dinheiro dos outros, de tomar o dinheiro das pessoas. Agora você favorecer alguém com justiça, isso é benéfico. Sendo assim, se eu for dono de uma agência financeira que empresta dinheiro, eu não posso me batizar nunca. Sabe o que torna crime a sua prática? É que você não declara. Aí se torna ilegal. Mas por outro lado não, você tem que procurar ser justo, exerça a justiça, porque Deus sabe a real intenção do seu coração. Pratique a justiça. E o povo, depois de ter passado por tanta dificuldade, como se não bastasse, agora tem os nobres que estavam emprestando dinheiro a juros exorbitantes. E quem não podia pagar virava o quê? Escravos. A maioria estavam profanando o sábado. Lembra o que eu falei? Quando cai a comunhão espiritual com Deus, começa a vir todos os outros. Dízimo, Deus é mais, não vai mais. Oferta, também não. Cargo, não quero. Sábado, no começo até que guardo. Depois, para quê? Eu já estou fora da igreja mesmo. Não é assim? O mesmo que aconteceu, está acontecendo hoje. O mesmo. Amados, mais uma vez Neemias entrou em ação, repreendeu o povo. O povo se arrependeu e Deus foi exaltado. Se arrependa para que Deus seja exaltado. Os povos, presta bem atenção nisso aqui que eu vou falar agora. Ó. Os povos são outros hoje. Os pecados talvez sejam até parecidos, mas a obra é do mesmo Deus. Sejamos diligentes, unidos e fiéis. Caso contrário, Deus, sejamos diligentes, unidos e fiéis, reavivados espiritualmente, com sinceridade, com propósito, com o objetivo de alcançar o céu e levar outras pessoas. Porque caso contrário, Deus vai levantar um Nabucodonosor na sua vida. Está ouvindo? Deus vai levantar um Nabucodonosor na sua vida, para que você se corrija dos seus maus caminhos. Assim como levantou na vida do povo dele. Ele não faz nada sem primeiro mandar um alerta. E nessa manhã ele está mandando para você. Corrija a sua vida espiritual. Corrija a sua fidelidade para com Deus. Larga de tapear e dizer que está sendo fiel. Larga de enganar, porque Safira e Ananias disseram que ia enganar a Pedro. Mas eles estavam tentando enganar quem? A Deus. E o que aconteceu? Foram mortos. Eu não vou na sua casa.
O pastor não vai na sua casa para perguntar quanto você ganha. Ele não vai querer ver o teu olerite, teu contra-cheque. Não vai, porque essa igreja tem ética. Mas já existe um que está lá, no teu pensamento, no teu olho, no teu coração, sabendo se você está sendo fiel, como assim diz o Senhor, ou como apraz a massagear o seu ego. E cada um vai receber, proporcional às suas obras. Não estou dizendo que com isso, em ser fiéis só nos dízimos e ofertas, você será salvo. Você ser fiel nos dízimos e a oferta é um reflexo de que você aceitou a salvação, de que você abraçou a causa, de que você é um prepulsor do Evangelho, é um pregador do Evangelho, é um contribuinte para que a obra avance. Amados, de tudo que eu falei aqui, eu quero que você guarde isso. Só existe uma maneira de existir uma reforma espiritual, de ela funcionar. Primeiro, o amor. Amor. Fidelidade para com a obra de Deus. Odiar o pecado. Chorar diante de Deus diariamente. Jejuar. Orar e perseverar. Orar e perseverar. Eu quero encerrar essa mensagem contando uma reflexão. Tu vai cantar, né? Eu quero que você entenda o seguinte, que Deus está vendo tudo que você está passando. Eu lembrei de outra reflexão aqui agora, uma coisinha assim, rapidinho, mas vai ser duas, é rapidinho. Calma aí. É o tempo que o frango pega o tempero. Um amigo teologano, eu acho que já pregou nessa igreja, Michael, o baixinho, parecendo um caburezinho, miudinho. Ele me contou uma história um dia muito engraçada. Ele disse que alguém chegou e estava distribuindo sopa para as pessoas famintas na rua. E ali os moradores de rua vinham naquele frio e pegavam a sua sopa e ia tomar. E aquele pessoal voluntário que estava entregando ali, eles separaram 2 marmitex de sopa para eles mesmos se alimentarem depois. Só que ao findar aquela campanha, chegou um rapaz e queria sopa, mas tinha acabado, o caldeirão estava vazio. E então, você quer sopa? Quero, mas acabou, poxa, eu estou com tanta fome. E aí o outro disse, essa aqui é minha, essa eu não dou. Mas o outro disse, não se preocupe não. Pegou uma vasilha, dividiu a dele e entregou para o rapaz. Aí o outro, por que você fez isso? E ele disse, porque nunca temos tão pouco que não possamos dividir com alguém. Isso é sinceridade de coração. Isso é fazer por amor. A sua oferta, o dízimo do Senhor que você devolve, a oferta, só vai funcionar como bênção na sua vida se for de coração. E para a reflexão que eu ia falar é com relação a fazer bem feito. Conta-se a história de um homem, um carpinteiro. É muito antiga, essa história é muito conhecida. Eu acho que eu já contei aqui. O carpinteiro, ele trabalhou muitos anos numa empresa, na construção de casas de madeira. E ele era um bom profissional, uma pessoa excelente. E chegou o período da aposentadoria, ele estava almejando esse dia como nunca. E ao se aproximar da aposentadoria, o patrão chamou ao período de se aposentar, de se afastar do serviço. O patrão lhe chama e disse, olha, eu quero lhe fazer um pedido. Qual, patrão? Eu quero que você faça a última casa para mim. Como assim? Uma última casa. Mas patrão, é meu período de encerrar. Eu agora quero desfrutar minha família. Eu não quero mais trabalhar. Mas é só uma casa. Ele ainda não tinha casa. Faça só essa última. E ele com mal vontade, reclamando, murmurando, talvez igual a você na caminhada. E ele foi lá fazer a casa que o patrão pediu. E ele usou materiais de péssima qualidade. Vamos supor que você chega na hora... O culto de manhã cedo, chega 10 horas, mas sabe que começa às 9. Você está fazendo de boa vontade para Deus, tá? Tá não? Se é 9 horas, por que você chega às 10? Você estava trabalhando? Reflita, viu? A sua inércia espiritual. Você não está desfazendo de quem está fazendo a escola sabatina, não, é de Deus. Aí esse homem foi e começou a murmurar, mas ele disse, eu vou fazer, para me ver livre logo desse negócio. E ele foi, escolheu materiais de segunda, de terceira, de péssima qualidade, e fez a pior casa da vida dele. E então o patrão pegou, e ele disse, patrão, está pronta, posso ir embora?
Pode sim, pode, e o senhor está liberado. Mas antes eu quero lhe dar uma coisa. Cadê as chaves da casa que o senhor fez? Ele está ali. Pegue lá, pegou. Pronto. Tome. Mas como assim? É sua. Como assim minha? Essa casa que o senhor fez, essa última casa, é o presente dessa empresa para o senhor, porque o senhor merece por tantos anos de dedicação a esta empresa. A pior casa da sua vida. Você acha que está com tempo suficiente para continuar errando? Para continuar brincando de ser crente? É a sua decisão de hoje, é o seu agir de hoje que vai definir para onde você vai. Se é para o céu ou para ser queimado no fogo do inferno. As chaves podem ser entregues na sua mão a qualquer momento. Então procure fazer de coração, unidos com seu irmão, perdoando, sendo perdoado, entendendo que a missão é de Deus. Que Deus possa nos abençoar e que possamos todos estar juntos nas mansões celestiais. O irmão Elias vai cantar e eu encerrarei com uma oração. Oremos. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade a qual o Senhor nos concedeu. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem corrido atrás de nós, mandando mensageiros, palavras de alerta, restauradores, reformadores, e na maioria das vezes o teu povo tem esnobado, não tenha percebido, Senhor Deus, que os dias estão abreviados. Ó Pai, nesta manhã, que está finalizando, eu quero te pedir, Pai, encarecidamente, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que todos que aqui se encontram, possam ter o desejo, possam ter o anseio, de viver a eternidade nas mansões celestiais, porque está escrito que passaremos 1000 anos, Senhor Deus, ao teu lado, e passaremos a eternidade aqui contigo, nesse mundo restaurado, o Éden, ao qual o Senhor projetou para todos aqueles que te amam. Eu te peço por esta igreja, por esta amada igreja, pelo pastor que vai começar aqui nessa igreja, também pelo pastor Abraão que fez a sua contribuição aqui. Eu te peço pela liderança dessa igreja, por todos os membros, por todo o corpo dessa igreja, física, moral e espiritual, que o Senhor o abençoe, cada um de forma grandiosa, a começar de forma individual, e que possa se expandir de forma coletiva, que possamos entender que tudo aqui é abreviado, os momentos bons são passageiros, e os momentos difíceis também, e ao entendermos isso, Pai, nós entenderemos que não devemos nos exaltar diante da bonança, como não devemos nos deprimir diante das dificuldades, porque o que o Senhor tem preparado para nós, não se limita apenas a esta vida. Por isso eu te peço, reaviva, Senhor Deus, o nosso anseio pela vida eterna, a nossa comunhão diária contigo, nos ajuda, Senhor Deus, a sermos verdadeiros adoradores. Eu te peço, esteja conosco agora, abençoa essa igreja, abençoa cada família aqui representada, eu suplico, eu te rogo, em nome do teu Filho Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe a todos.